Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos então dar início aos nossos trabalhos legislativos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária número 2 de 2017 do primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 8 de fevereiro de 2017, presidida pelo vereador Luiz Leão Busato e secretariado pelos vereadores Itaciano Mocelin Araújo, primeiro secretário, e Luiz Carlos Bassetti Júnior, segundo secretário. A hora regimental registrou-se a presença dos seguintes vereadores: Antônio Luiz Gusso, Ari Bernardi, Edequielso César Bandeira, Itaciano Mocelin Araújo, Joacir Carlos de Lima, José Hamilton Bernardi, Luiz Carlos Bassetti Júnior, Luiz Leão Busato e Rubens de Souza Pereira. Constatou-se também a presença das seguintes pessoas: funcionários do Poder Legislativo e Janete Santos Bernardi Araújo, espectadora. Verificada a existência do número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou aberto o trabalho da sessão, solicitando ao senhor segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem restrições. Passe a hora do expediente. Leitura do ofício recebido do Executivo número 17 de 2017, em resposta aos requerimentos número 1, 2 e 3 de autoria do vereador Antônio Luiz Gusso. Ofício número 2 de 2017 do Conselho Municipal de Saúde. Leitura dos comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos. Passe a ordem do dia. Discussão e votação única do requerimento número 4 de 2017, de autoria do vereador Edequiel César Bandeira, aprovado. Discussão e votação única do requerimento número 5 de 2017, de autoria do vereador Ari Bernardi, aprovado. Discussão e votação única do requerimento número 6 de 2017, de autoria do vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, aprovado. Discussão e votação única do requerimento número 7 de 2017, de autoria do vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, aprovado. Discussão e votação única do requerimento número 8 de 2017, da autoria do vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, aprovado. Discussão e votação única do requerimento número 9 de 2017, da autoria do vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, aprovado. Discussão e votação única do requerimento número 10 de 2017, da autoria do vereador Antônio Luiz Gusso, aprovado. Segunda discussão e votação do projeto de lei do Legislativo número 1 de 2017, dispõe sobre a regulamentação do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos do Poder Legislativo de Bocaiúva do Sul e da outras providências. Devidamente instruído pelo parecer número 3 de 2017, foi colocado em votação, verificando-se a seguir que o mesmo foi por unanimidade aprovado. O senhor presidente informa que os senhores vereadores podem retirar o seu notebook na secretaria desta Casa de Leis. Informa também que as comissões permanentes poderão reunir-se todas as quartas-feiras às 14 horas, com auxílio do procurador desta Casa de Leis, Dr. Carlos Alberto Costa Machado, para a discussão dos projetos, quando houver matéria a ser analisada. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior sugere a criação de lei municipal proibindo o tráfego e estacionamento de caminhões de grande porte dentro da sede do município, devido ao acontecimento ocorrido no final de semana anterior, onde um caminhão da empresa Rodolatina estava estacionado em uma rua do bairro Vila Luci, gerando polêmica entre os munícipes. Os vereadores Antônio Luiz Gusso e Ari Bernardi também expressaram seu apoio para a criação desse projeto de lei. Os vereadores Rubens de Souza Pereira e Joacir Carlos de Lima pedem que seja avaliado com muita cautela, medindo os prós e os contras, tanto para o trabalhador caminhoneiro quanto para o município. O vereador José Hamilton Bernardi parabeniza o presidente dessa casa e o vereador Ari Bernardi pela adequação das reuniões das comissões permanentes, onde irão se reunir às quartas-feiras. O senhor presidente informa que algumas ruas do município precisam ser determinadas como sentido único e estacionamento somente de um lado, e muito bem sinalizadas, para que facilite o trânsito. Comenta que presenciou uma situação onde o motorista não conseguiu trafegar na sua rua, pois havia um carro estacionado de um lado e um caminhão do outro lado da rua. Informa que precisa ser realizado estudos e aprovar o projeto para essa melhoria, sendo que as ruas que já são sentido único devem ser sinalizadas com placas de pintura, informando o sentido correto. O vereador Joacir Carlos de Lima pede que seja avaliado, levando em consideração que facilite o comércio. Os demais comentários encontram-se gravados e disponíveis no site. Encerrados os trabalhos, o senhor presidente declarou franca a palavra. Permaneceu liberada a palavra. Ninguém mais desejando fazer uso da mesma, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da sessão. E para constar, mandou que o segundo secretário lavrasse a presente ato, que vai devidamente assinado.
Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovada. Passa-se a hora do expediente. Temos aqui, então, um comunicado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, destinado à Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul. Descrição da demanda. No primeiro ano de mandato, os subsídios dos vereadores poderão ser revisados pela revisão geral anual acumulada dos últimos 12 meses, com relação ao mesmo período e índice que abrange a revisão geral anual concedida aos servidores municipais, ou somente a partir do mês de fevereiro do ano correspondente ao primeiro ano de mandato. Essa é a pergunta. Considerando que consta a seguinte previsão na Lei Orgânica. Artigo 17 fala, parágrafo único. Fica assegurada a revisão geral anual nos meses de fevereiro de todos os anos, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, incluído pela emenda à Lei Orgânica número 1, de 3/7/2014. Resposta do Tribunal de Contas. O artigo 17, a atualização do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo não pode exceder a perda inflacionária acumulada da data da entrada em exercício do cargo até a sua data do recebimento, observando-se o menor índice, no caso de a revisão concedida aos servidores ser inferior à infração do período. Parágrafo 3º. É nula a revisão ou recomposição em periodicidade inferior a 1 ano, ressalvada a previsão específica na lei fixadora quanto ao marco inicial de cômputo de perda inflacionária. Parágrafo 4º. A revisão do subsídio dos vereadores a partir do segundo ano de legislatura será possível sempre que os vencimentos dos servidores tenham sido reajustados no ano anterior, e assim subsequentemente nos exercícios seguintes, operando-se obrigatoriamente por lei contendo o índice utilizado e o período respectivo. Artigo 5º. Em qualquer hipótese, a correção de defasagens monetárias do subsídio de agentes políticos do Poder Legislativo somente poderá ocorrer quando a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais estiver quitada, considerando a data bases destes. Em resumo, e tendo em vista o exposto acima, a revisão do subsídio dos vereadores poderá ser realizada apenas em fevereiro de 2018. Além disso, só poderá ocorrer se e somente se a revisão dos servidores municipais já estiver quitada. Cabe assinalar que as presentes considerações não expressam necessariamente a posição oficial desta Corte de Contas, sendo inadmissível a sua utilização como instrumento de defesa ou justificativo de atos praticados pela administração, por não se tratar de consulta formal, a qual, havendo interesse, poderá ser acessada nos termos do artigo 38 da Lei Complementar Estadual número 13/2005. É isso. Obrigado, senhor presidente. Pode continuar, secretário, por favor. Ofício recebido do Executivo número 09/2017, solicitando o espaço desta Casa de Leis para no dia de 22 de fevereiro de 2017, a partir das 19 horas, logo após a sessão, para a realização de audiência pública referente à execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 2016. Ofício recebido do Executivo número 19/2017, em resposta ao requerimento número 4689-10 de 2017. Informamos que encaminhamos para a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Esportes para as devidas providências. Ofício número 09, Bocaiúva do Sul, 15 de fevereiro de 2017. Senhora Secretária, tenho o presente finalidade de convidar Vossa Senhoria para a reunião na data de 22 de fevereiro do corrente, às 14 horas, nas dependências desta Casa de Leis, a fim de serem tratados assuntos de interesse do nosso município. Atenciosamente, Luiz Leão Busato, presidente da Câmara Municipal. Senhora Joelma Marinheiro, secretária municipal de saúde. Bocaiúva do Sul, 15 de fevereiro de 2017. Senhora secretária, tenho a presente finalidade de convidar Vossa Senhoria para a reunião no dia 22 de fevereiro do corrente, às 16 horas, nas dependências dessa Casa de Lei, a fim de serem tratados assuntos de interesse do nosso município. Luiz Leão Busato, presidente da Câmara Municipal,
Senhora Maria Cecília Santos Broto Mariano, secretária municipal de Educação e Cultura. Passa-se a ordem do dia. As comissões. Projeto de Lei do Executivo, número 02/2017. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, no valor de R$ 867,25. Secretaria Municipal de Administração, devolução de saldo de convênio em razão de encerramento de prazo da execução, por impossibilidade de sua continuidade por motivo de ordem técnica. Projeto de Lei do Executivo número 03/2017. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 30. Secretaria Municipal de Administração, devolução de saldo de convênio em razão de encerramento de prazo de execução e por impossibilidade de sua continuidade por motivo de ordem técnica. Para votação. Requerimento número 11 de 2017, de autoria do vereador Ari Bernardi. Requer com maior brevidade possível obras de reparo de 2 bueiros nas ruas Pedro Antoniacme e João de Souza Santos. Justificativa: faz-se necessário devido ao fato de que a rua de João de Souza Santos, o morador com deficiência visual utiliza o meio-fio como guia, uma vez que este bueiro encontra-se aberto, sem a grelha, causando grande risco de acidente. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 12 de 2017, de autoria do vereador Edequiel César Bandeira, requer manutenção de um bueiro que encontra-se com uma manilha solta na localidade de Borges, próximo à residência do senhor Luiz Vandelão. Justificativa: solicitação dos moradores. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Requerimento número 013/2017, autoria do vereador Edequiel César Bandeira, requer obra de ensaiamento e patrulhamento na estrada da localidade de Borges, extensão aproximada de 300 metros. Solicitação dos moradores. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 014/2017, autoria vereador Edequiel César Bandeira, requer obras de ensaiamento e patrulhamento na estrada da localidade de Patinhos de Cima, solicitado pelos pais de aluno, pois o transporte escolar não consegue transitar pelo referido trecho. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 015/2017, de autoria do vereador Joacir Carlos de Lima, requer obras de ensaiamento e patrulhamento na estrada da localidade de Antinha, saindo da BR-476 até a igreja da Antinha. Justificativa em plenário. Joacir, por favor, vai. Vai comentar sobre o requerimento? Então, palavra, senhor presidente. Então, eu pedi, né, requerimento para fazer essa manutenção da rua saindo da BR-476 até a igreja da Antinha, né, por motivo de vai passar o ônibus escolar agora, né, vai começar as aulas, então, e realmente tem lugar ali que está muito buraco, né, muito danificada a estrada e também tapada a rua de mato, né, então tinha que ver até um desmatamento na rua, né. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 16/2017, autoria vereador Edequiel César Bandeira, requer obras de ensaiamento, patrulhamento e operação tapa-buraco na estrada da localidade de Patos, iniciando na residência do senhor Adir até a residência do senhor Lau. Faz-se necessário este pedido para que o transporte escolar consiga trafegar no referido trecho. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 017/2017, de autoria do vereador Edequiel César Bandeira, requer obra de ensaiamento e patrulhamento e operação tapa-buraco na localidade de
Pombas, que liga a estrada à localidade de Patos. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 018/2017, autoria vereador Ediquiel César Bandeira, requer obra de encerramento, patolamento e operação tapa-buraco na estrada localidade de Gancho, que liga a estrada de Patos. Pedido pelos moradores Kelly e Gilberto, que trazem sua filha de barco até a referida estrada para pegar o transporte escolar, sendo que a aluna já reprovou o ano letivo, pois o transporte escolar não consegue chegar na referida estrada devido às péssimas condições. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 019/2017, de autoria do vereador Ediquiel César Bandeira, requer obra de encerramento, patolamento e operação tapa-buraco na estrada que liga a localidade de Pederneiras até Seis Marias, nas proximidades da residência do senhor Nico, até o final da rua, próximo à casa do senhor Joel e Edgar. Pedido feito pelos pais de aluno, pois o transporte escolar não consegue chegar até a referida estrada. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 020/2017, de autoria do vereador Antônio Luiz Gusso, requer obras de patolamento das ruas do bairro da localidade de Cachoeirinha. Justificativa em plenário. Por favor, vereador. Senhor presidente, eu gostaria que você atendesse o pessoal do bairro Cachoeirinha, devido às chuvas, causou muitas valetas e as ruas estão bem encerradas. É questão de um patrulhamentinho para acertar as ruas e na saída, onde sai na preferencial, os veículos não conseguem subir. Então, tive pedido dos moradores e quero que esse requerimento chegue até o secretário para atender o pessoal do bairro Cachoeirinha. Obrigado, presidente. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 021/2017, de autoria do vereador Antônio Luiz Gusso, requer a construção de 2 lombadas na rua Italice Alves Poli, nas proximidades do CEMEI Criança Esperança. Justificativa em plenário. Senhor presidente, aí a pedido do pessoal da escola ali da creche, onde se desce carro em alta velocidade e devido à rua estar estreita, sobe carro e os ônibus que fazem o retorno, aí não fica a rua sem passagem. Como nós comentamos de fazer uma única aí, até inclusive comentei com a Fernanda hoje, já tem a quantidade da Quintino Bocaiúva ali, e queria que fosse seguido no futuro, esse projeto, fazer uma emenda para ficar mão única. Porque hoje deu um transtorno ali em frente ao colégio Pedro Alberto Costa, mais cedo, tinha carro descendo, parado, estacionado contramão, e carro que subiu as 2 mãos estacionadas. Aí tive que chamar o professor, que foi professor e deixou estacionado, plantou a sinalização, então deu um transtorno imenso. O ônibus não conseguia passar, que tinha carro dos 2 lados. Então gostaria que na continuidade ali fosse pintada o estacionamento, como a gente comentou a semana passada, e fazer aquela mão única, né? Descendo continuidade para sair aqui na BR pela. Como é que é o nome da rua? Quintino Bocaiúva? Quintino Bocaiúva subindo e fazendo retorno na BR. Vai ficar uma mão única só ali até para as crianças ali, que embarque e desembarque do ônibus, eu acredito que seria bem melhor. Então, contra o pedido das lombadas também, para evitar os acidentes, que ali circula muita criança. Obrigado, presidente. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 022/2017, do vereador Antônio Luiz Gusso, requer a realização de processo licitatório para permitir a exploração comercial, lanchonete, no terminal de ônibus do nosso município. Tal pedido faz-se com urgência, devido ao abandono que se encontra o terminal de ônibus do nosso município, onde os usuários não possuem local adequado para utilizar o banheiro. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 023/2017, de autoria do vereador Rubens de Souza Pereira, requer obras de patrulhamento na estrada da localidade de Rio Abaixo, iniciando no final do bairro Fazenda São Marcos até a ponte da referida localidade. Como é de conhecimento de todos, a referida estrada é o acesso mais próximo que a população bocaiuvense tem até o Hospital Angelina Caron, agência do INSS de Campina Grande do Sul. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado.
Requerimento 024/2017 de autoria do vereador Rubens de Souza Pereira. Requer estudos para a realização de projeto para obras de recuperação nos pontos mais críticos do calçamento de paralelepípedo, iniciando na BR-476 até a ponte da localidade de Olaria, com a possibilidade de implantação de acostamento apenas do lado direito, sentido centro-bairros, até a empresa Pinostan. Em relação ao pedido de implantação de acostamento, necessita-se, principalmente devido aos inúmeros funcionários que deslocam-se até a empresa Pinostan a pé ou de bicicleta, não possuindo nenhuma segurança. Esse pedido já foi realizado em outros mandatos, mas nunca tivemos nenhuma resposta concreta. Em discussão e votação. Por favor, vereador. Esse requerimento eu fiz até um pedido de vários funcionários, né, da Pinostan. Isso já fiz em outros mandatos também requerimento e nunca tive nenhuma assim, uma resposta que concluísse uma obra que fosse inicial, porque se vocês passarem 5 horas lá e o horário do pessoal está saindo do serviço, é fora de sério assim, o perigo de carro, moto, bicicleta, gente a pé, é uma loucura. E o fato de, lá embaixo, ali perto do Coronel, choveu, a água chega a dar quase 1 metro de altura, muitos carros têm entrado sem saber da altura que está lá e fica parada no meio da água. Então, a rua está se acabando, principalmente dali da Pinostan até ali a casa próxima da Dona Josefa, que hoje, na verdade, até tem gente vindo a pé pela Cachoeirinha, porque está tão ruim de ter até a pé nesse pedaço. A gente sabe que precisa de um projeto, que o trecho é grande, não é um valor muito pequeno, mas a gente espera que o prefeito dê uma olhada e que dê sua ajuda, que possa fazer meio logo para nós. Obrigado, presidente. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 25/2017, de autoria do vereador Luiz Leão Busato. Requer obras de patrulhamento e saneamento na localidade de Ribeirãozinho, principalmente nos lugares de chão. Justificativa em plenário. A honra secretária leu na localidade de Ribeirãozinho e na estrada do Ribeirãozinho. Na estrada toda. Eu estive naquela região hoje e realmente a chuva. Esse ano foi um ano de muitas chuvas torrenciais e abriram valetas enormes nas estradas. Então talvez a prefeitura, até por ser um início de gestão, não conseguiu ainda dar conta de tudo. Eu sei que está apurado, mas a gente tem que fazer eles lembrar que quem não é lembrado, não é visto, não é lembrado, então a gente faz o requerimento, ver se eles conseguem arrumar lá a reclamação também dos moradores. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 026/2017, de autoria do vereador Luiz Leão Busato. Requer serviço de aterramento em um desmoronamento que ocorreu devido às fortes chuvas na estrada do Palmital, mais precisamente próximo à residência do senhor Pedro Hamilton Pole. Também, devido às chuvas fortes, já há bastante tempo teve um desmoronamento. A prefeitura até iniciou um trabalho e não terminou, que eu vi lá e conversamos com os moradores. Então, antes que fica perigoso, fica estreita a estrada, também se faz necessário fazer esse trabalho nessa estrada. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 027/2017, de autoria do vereador Luiz Leão Busato. Requer a construção de uma lombada na estrada da localidade de Salto de Santa Rita, em frente à residência do senhor Luiz Cláudio Lovato. Justificativa: no local foi construída uma usina de asfalto, tendo um grande fluxo de caminhões. Então, estou feliz que foi construída uma usina de asfalto no nosso município, né? Quem sabe a gente consiga asfaltar bastante agora aí, né? A usina já está construída. Segundo o que o morador veio reivindicar hoje, muitos caminhões que chegam e saem, então se faz necessário uma lombada para evitar que haja um acidente. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Bom, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença dos senhores moradores, a nossa sessão, dizer que essa casa estará sempre aberta a todos aqueles que desejarem apreciar as sessões e fazer as suas reivindicações. Agradecer também a presença da nossa secretária de Educação, que nos dá a honra da sua presença hoje,
nessa Casa de Leis. Gostaria também de aproveitar para dizer aos senhores presentes que devem ter quase enjoado de ver eu falar a mesma coisa aqui, mas é o meu dever fazer isso, né? Em discussão e votação, e quem aprovar permanece como está. Mas aqui dá para vocês verem a preocupação nossa, como nós saímos e andamos e vemos o que os moradores precisam. Talvez o secretário de obras não consiga andar o município todo, então a gente anda, cada um de nós anda num lugar e vê um problema que tem, tanto seja de estrada, como seja de educação, seja de saúde, é o nosso trabalho também. Então aqui estão, veja quanto trabalho, só hoje, dá para quanto tempo, se eles trabalharem muito, para eles realizar só o que foi pedido hoje. Reivindicação de moradores, e é tudo coisa que realmente precisa ser feita. Então é muito trabalho para ser feito. Então dá para vocês verem a preocupação nossa, e vai para eles agora esse monte de trabalho. Deus ajude, que dê força para eles, que eles consigam realizar, para a satisfação nossa e de todas aquelas que fazem as reivindicações, os moradores que precisam de nós aí. Declaro franca a palavra. A Roseli está escrita. Devidamente inscrito, então, pode fazer uso da palavra. Roseli Bernardi, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vim em nome da minha filha, já que ela não pode vir, né? Ela já tem 18 anos. E como em época de campanha, todo mundo fala que prioridade é educação e saúde, que não está sendo pouco dos dois lados, né? E eu vim perguntar aos senhores vereadores se vocês concordam com o PSS, tendo concursados a ser chamados. Pela ordem, senhor presidente. Eu não concordo. Eu acho que é uma coisa ilegal. Pode me falar do jeito que for. Se existe concursado, não importa se é para cumprir vaga de gestão, de licença maternidade, licença prêmio, tem que chamar do concurso. Se for assim, daí não precisa nem fazer concurso, só faz PSS. Daí faz PSS para auxiliar de serviços gerais, para motorista, para todo mundo. Daí não precisa a pessoa ir lá gastar para uma inscrição, fazer um PSS, fazer um concurso, ser aprovado e daí ser feito um PSS para chamar. Eu acho que além de ilegal, é uma questão de injustiça. Já fui, conversei com a secretária, ela me passou mais ou menos o que passaram, fui no tribunal, acho que a gente não conversou com a mesma pessoa, as informações são distorcidas. Então, eu, pessoalmente, eu acho ilegal. E assim também, o PSS. O PSS eu acho uma injustiça com os adolescentes que acabaram de se formar agora. Porque eles passaram no concurso, mas no PSS eles nunca vão ter chance. Como que eles vão ter chance? Prova de título eles não têm. Estão começando agora, né? Idade não vai competir com as senhoras que tem lá. Filhos, graças a Deus, nenhum, né? Então, e aí como que a gente vai conseguir manter o futuro deles, pagando faculdade, como tem que ser, né? Pela ordem, presidente. Pode falar. Não? Aproveitando já, o presidente já leu o ofício que nós convidamos, né, o secretário de saúde para uma reunião quarta-feira próxima que vem, às 14 horas aqui nessa Casa de Leis aqui. A comissão de permanente aqui da Casa de Saúde, nós temos vários assuntos para discutir com a senhora secretária de Saúde. Logo em seguida, nós vamos ter a reunião onde foi convidada hoje, já tem ofício aqui, acho que até já foi protocolado lá na Secretaria de Educação, com a senhora secretária de Educação também, onde nós temos vários assuntos a tratar, onde um dos assuntos é o PSS da educação. Né? Porque, veja então, bem, nem as aulas não começaram ainda por falta de professores. Mas não é falta. Professores têm, só que não chamam. E assim, eu gostaria da opinião dos outros vereadores também, se vocês concordam com o PSS. Só para completar, aqui na casa existem as comissões, né? E
as comissões se reúnem agora, nessa legislatura agora, às quartas-feiras, a partir das 14 horas, onde a gente, através das comissões, a gente vai chamar os senhores secretários, os munícipes podem participar, inclusive, da reunião das comissões. E um dos assuntos que realmente a gente vai discutir junto com a secretária é a questão do PSS, questão das escolas que não abriram, não começaram a oferecer aula hoje, por falta de professores, né? Questão de transporte, todos os assuntos a gente vai discutir, né? Então, quarta-feira, 16 horas, nós teremos a reunião com a secretária da Educação aqui na Câmara. Obrigado, presidente. Por favor, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Vamos falar da questão técnica primeiro, a questão do pessoal de licença. Funcionário público, e isso me inclui, quando está de licença, seja por qualquer motivo, a vaga, ela inexiste. Não tem como chamar outra pessoa para assumir o concurso, uma vez que essa funcionária ou funcionária esteja de licença. Então, a vaga não é aberta, porque em algum momento ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai fazer o quê? Vai demitir quem foi contratado? Não dá, né? Então, eu sei, né, porque eu estou há 23 anos na escola e assim funciona, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, a Secretaria de Obras lá com 5 funcionários afastados, vai ter que chamar 5 PSS se existir, né? Mesmo que tenha alguém aprovado, porque a lei não permite que se contrate, que se chame de concurso, uma vez que o funcionário ainda é detentor da vaga. Então, essa parte não tem como fazer mesmo, nem que a gente queira, sabe? A questão do PSS. Eu já vou dando exemplo comigo. Eu há 23 anos dou aula, a Fran está lá no Secar para me acompanhar, e esse ano, infelizmente, eu tive que pedir licença sem vencimento, porque não tem demanda de aula à noite, que é o horário que eu posso dar, né? É um risco que eu estou correndo, mas são regras, né? Então, de duas uma, né? Ou você se dobra, né? Ou larga alguma coisa. Então, não tem como mas eu sou concursado desde 95, então eu exijo. Não, né? Lá tem as regras, então tá para isso, né? Algumas informações que eu colhi sobre a questão do PSS, depois, né, não sei se a CIS pode se manifestar ou vai deixar para a semana que vem, da falta de professores, né? Eu sei que serão chamados poucos. Por que serão chamados poucos? Porque desde setembro, né, isso é sabido por vocês, desde setembro do ano passado, nós estamos com o quadro de funcionários com os gastos acima do permitido por lei, né? Então, por quê? Porque quando foram chamados os funcionários, né, e na minha avaliação, foram chamados concursados demais em algumas áreas, e fez com que o limite de gasto estourasse, né? E não tem como dispensar funcionário chamado de concurso. E esse gasto demasiado do ano passado fez com que não se possa contratar ninguém. Por que não pode? Porque o limite de gasto com funcionário está acima do limite, né? Não sei se a Cissa pode me acompanhar, mas é por aí. Eu fui ver o porquê, né? Porque a gente sabe que as crianças até 4 anos não estão tendo aula, né? É isso, né? É isso? Os pequenininhos, né? Até 4, né? Isso. Uhum. Por causa desse problema aí, né? Então, ou seja, foi um planejamento mal feito que gerou todo esse problema. E não é só, eu dei a Secretaria de Educação porque nós acabamos conversando sobre isso, né? Mas não é só lá que está esse problema, né? A Secretaria de Saúde está com o mesmo problema. Então, Secretaria de Saúde está um pouquinho pior, que veja bem. Então, mas o caso é esse. Veja bem, a gente está cobrindo, eu agora estou de atestado, né? Mas a gente estava cobrindo 5 funcionários. Agora que eu estou de atestado, são 6. Né? Assim, eu não sei como que é,
Se para pagar funcionário é com verba que entra na prefeitura ou se vem do governo. Não. Então, é isso que eu não entendo. Por que eles não chamam funcionário? Mas não dá para chamar. Porque existe assim, ó, vamos supor, ó, lá na tua casa você pode gastar até R$500 de funcionário. Já está gastando 500. Então, entendeu? mas e como na verdade, que você os não está cargos gastando 500, comissionados está podem? gastando 510. E daí Né? você não pode contratar. A lei não permite que faça isso. Mas e como que os cargos comissionados podem? Não. Eu não sei se você está sabendo ou não, mas o prefeito, né, quem sou eu para defender o prefeito, mas ele não tem cargo comissionado para ninguém. Até o pessoal está tudo bravo na prefeitura lá. Não existe cargo comissionado. Todo mundo que tinha o além do salário foi cortado. Todos, sem exceção. Né? O único que eu sei que tem o cargo comissionado lá... porque essa semana foi chamado um cargo comissionado de fora do município para ser diretora do hospital. Sim, e a questão do limite da folha, terça-feira acho que vai ter audiência pública, daí a gente vai ver com o Marcos, porque todas as audiências públicas que o Marco fazia nunca passava de 49,3. Na última, desculpe, Milton, mas na última sessão que ele veio aqui, igual eu falei para você, vamos usar os papéis, a última sessão que ele veio aqui, ele falou que tinha 53,6. Você estava junto? Não, 40. Bom, eu não 53, tenho lembrança agora. Então, certo é a gente ver. Mas daí, se você parar e pensar, tinha, não lembro com certeza, assim, mas mais de 50 cargos em comissão. Comissionado. Tinha, né? Tinha. Daí, fora as gratificações. Todos se foram estava em cortados. 53% hoje não tem mais nada, então a folha não pode estar, a matemática não está batendo, então. Né? Então, certo, daí quarta-feira a gente tira certinho. Só deixa eu me corrigir, eu falei cargo comissionado, é a gratificação, não tem para ninguém. Né? Desculpa, você tem razão. Só, eu conversei hoje com o contador da prefeitura e para ele me explicar como que funcionava realmente, como que eles faziam para saber aonde que estava o limite deles, por exemplo, assim, como que era feito o cálculo. O próprio sistema já faz automaticamente. Então é feito a média dos últimos 12 meses. Então por que hoje nós estamos em cima do limite da lei da responsabilidade? Porque no passado, nos últimos 12 meses, você gastou muito com todas essas gratificações que teve, essas contratações do concurso, segundo o que ele me passou. Então chegou teve um mês que chegou a estourar o limite, deu 54,3 numa média. Ele me passou hoje na prefeitura, agora à tarde. Então, a tendência de agora em diante, como foi cortada bastante, vai cada mês para ir diminuindo, e assim talvez se possa começar a contratar mais pessoas aí. Inclusive, presidente, pela ordem, no acerto do funcionário, quando ele foi dispensado agora no final do ano, a gestão anterior lhe dispensou um pouco dos funcionários no mês de novembro, já para não ultrapassar no índice, porque até o acerto que tem que fazer com o funcionário, na dispensa do funcionário, pagamento de férias, alguma rescisão contratual ali, entra no índice da folha, né? Sim. Então, como o vereador Milton falou, e o presidente agora com muita clareza está colocando, e eu também já conversei com o contador e com o controlador do município também, é isso mesmo. Pega-se o índice dos 12 meses anteriores, a tendência é cada mês que passar, esse índice ele ir baixando, né? Então, hoje, realmente, o prefeito está com a corda no pescoço, está com o índice em 53, né, que você falou? 53%. Não tem condições dele contratar hoje. Se ele contratar, ele vai incorrer em um crime que ele vai ferir a lei de responsabilidade fiscal e ele pode responder por isso, né? Então, a gente tem que entender, também não é defender prefeito ou defender quem está mandando, não é isso. A questão é que no momento hoje, enquanto não baixar esse índice, ele tá sem condições de contratar. Então, mas assim, olha só, que nem, por exemplo, nós lá no hospital. Não só nós, como todos os funcionários, foi tirado gratificação, foi tirado hora extra. A gratificação de quem não trabalhava foi mais do que justo, porque tinha gente que só ganhava e não trabalhava. Isso é sério. Mas hora extra, por exemplo, eu não pago minhas dívidas com banco de horas.
Não consigo. Como que eu vou viver honestamente, né? Pagar a faculdade para minha filha se eu não estou ganhando para isso? Não é que eu não trabalho, trabalhar eu trabalho. Mas não tem, é isso que, assim, eu gostaria que o prefeito também entendesse. Eu não sei se ele pegou a prefeitura ferrada, como ele falou, mas se ele não tem culpa, nós menos ainda. E não temos que pagar por isso. Eu até entendo você, entendo mesmo, só que tem que fazer. Igual eu falei para você, assim, longe de defesa de prefeito. Né? A gente, principalmente nós, vereadores, né? A gente quer que tenha um monte de gente para trabalhar. Né? Mas ele não pode. O secretário, por exemplo, de Indústria e Comércio, não vai ter, porque não tem como contratar. Está tentando a secretária de administração sem gasto para a prefeitura, que o governo banque. Não tem ninguém lá por enquanto. Por quê? Porque não tem como pagar. E assim vai indo. Não é uma vontade. A gente tem conversado com ele bastante, sabe? Ele falou, eu por mim, eu queria que tivesse cheio, mas eu não posso. Como é que eu vou pagar se eu não tenho? E a gente vê que nem essa situação das estradas, né? Precisa de mais gente, né? Nós estamos com uma máquina e um caminhão, precisamos de caminhão, não temos como comprar, né? Até o pessoal, a vereança que está toda correndo atrás dos deputados aí para ver se consegue emenda para poder que venha comprar a máquina, porque se depender do recurso que sobra da prefeitura, nós vamos ter que emprestar o trator do Debrando, né? Mas é verdade, então é um momento difícil, né? Até no início da sessão eu acabei lendo aquele comentário do Tribunal de Contas, né, que ficou assim meio sem entender, né, mas eu vou explicar o que é que o ano passado nós aqui, quem estava, né, a gente entendeu que o município está passando dificuldade, por isso, né, do não aumento para nós, né, os funcionários tiveram aumento, mas nós não, porque a gente achou que não era o momento, né, era um momento de crise. Por isso que veio a resposta do Tribunal de Contas. Então, igual eu falei para você, eu entendo, e por mim, né, devíamos ter montes, mas só que nesse instante é um momento difícil. Eu creio assim que entender todo mundo entende, só que, na minha opinião, na época de campanha todo mundo bate nas portas, saúde e educação é prioridade. E na minha opinião é prioridade sim. Não, mas é mesmo. Então tinha que se virar e fazer prioridade. Porque o Tribunal de Contas, quando se trata de saúde e educação, muita coisa eles fazem vista grossa. Aí não é justo não começar as aulas por falta de professor. Né? Uma coisa que já tinha que ter se programado, e é assim, a contabilidade é feita durante os 12 meses. O contador tem que fazer a contabilidade de janeiro a dezembro de 2017. Não adianta ele pegar a contabilidade do ano passado. Ele vai ter que fazer, por isso que ele já é contador, ele vai ter que tentar fazer os cálculos quanto que vai fechar agora. Começou em janeiro e quanto que vai fechar em dezembro. Não, nisso você tem razão. Inclusive todos os prefeitos fazem isso. Nós tivemos um prefeito que pegou todos os cargos comissionados, fez concurso e tinha empresa. Né? Então a questão de saúde e educação, acho que a gente deveria ver bem com carinho. Né, tentar apertar daqui, de lá. Nisso eu até compreendo. Inclusive, na verdade, o aumento que foi dado para os funcionários, ele não podia nem ter dado. Né? Pela ordem, senhor presidente. Deu e se estrepou, né? Pela ordem, senhor presidente, também. Ele eu concordo com o vereador Como que Milton não? lá, que na ordem a gente o município, né? Que a gente quer, a gente vai, a saúde é precária, em todos os lugares é precário, a gente sabe que está em dificuldade, a gente torce tudo que dê certo, a população, tudo, mas a gente torce que é melhor, porque senão a população que vai acabar pagando, né? E assim também, já que ele quer tanto baixar a folha de pagamento, né? Por que ele não tira essas pessoas aposentadas que têm cargo comissionado e não chama do concurso? Está ajudando as pessoas, né? Por que ao invés de pegar alguém de Colombo, será que não tinha ninguém em Bocaiúva competente? Né, tem que trazer de fora, não podia pegar um já concursado. Um exemplo, o Antônio seria um péssimo, a Ângela seria excelente diretora. Se ele tivesse que pagar mais, seria pouco, não seria assim um absurdo, né? Então, assim, tem coisas erradas que a gente vê, né? E são esse tipo de coisa que revolta as pessoas. E também, assim, a gente não tem como pagar por erro dos outros.
E é que nem eu estou falando para você, como que eu vou fazer tudo honestamente se não é que eu não trabalho, trabalhar eu trabalho, mas não ganho o suficiente. E ainda nem hora extra mais a gente pode ter, só banco de horas. A secretária pediu a palavra também. Por favor, secretária. Boa noite. Desculpem não ter me inscrito, não cheguei a tempo. Nós estávamos até esse horário, agora às 19h30, com os diretores, né, porque à tarde eu fui chamada à prefeitura para que nós tivéssemos uma boa notícia, graças a Deus e graças ao esforço. Desde o dia 2 de janeiro, quando eu assumi a secretaria, né, nós temos conversado com o prefeito sobre toda essa situação. Então, não é essa situação da questão do índice, já é visto desde quando o prefeito assumiu que nós já estávamos, né, como o próprio vereador Luiz Carlos falou, no ano passado já tinha esse índice de 53 e isso permaneceu. Então, mas hoje, à tarde, o prefeito chamou e, né, colocou a possibilidade que nós estávamos fazendo esse levantamento agora para a concessão do período complementar para os professores. Porque hoje nós temos algumas escolas ainda que elas estão funcionando, como o Pedro Alberto Costa, pelo serviço voluntário de alguns professores. Então, a classe se uniu. Então, né, eu agradeço aos professores que dedicaram o seu tempo, né, que poderiam estar em casa nas 30 horas e vieram para a escola para fechar as turmas, para que no Pedro Alberto, pelo menos, que é uma escola maior, a gente tivesse as aulas começando para todas as turmas hoje. E hoje o prefeito chamou falando, né, que a projeção tende a diminuir, como vocês mesmos falaram. Esse índice projetando para frente aí, com todas as economias, as otimizações, não são economias, né? Porque quando a gente fala em economia, parece que a gente está guardando no cofrinho. E não é isso, é otimizar, né, a questão de aproveitamento de pessoal, como a gente tem feito. E, nesse sentido, ele colocou a concessão a princípio das 10 horas, que vai suprir algumas necessidades. Porém, nós temos ainda a questão do PSS, que, como o próprio vereador Luiz Carlos falou, né, é uma necessidade. É uma necessidade, nós temos um parecer jurídico. Quando eu fiz a justificativa para a prefeitura e pedindo autorização para o prefeito, existe um parecer jurídico fundamentado que garante isso, né, que a gente possa fazer realmente o PSS em substituição às licenças. E essa necessidade nossa ainda é grande, porque em algumas escolas, eu mesmo tendo as 10 horas, que não são todos os professores que vão poder pegar as 10 horas por conta dos turnos que eles trabalham, eu preciso do PSS. Então, ainda continuamos com algumas limitações, mas que com o passar dos dias, eu acredito que até começo de março nós teremos resolvido, se Deus quiser. Estamos com um chamamento, com o edital de chamamento de concurso público também. Né? Não sei se alguém viu, nós temos lá, são 4 vagas para concurso público, e está lá para a gente também, nós precisamos, em substituição daí às aposentadorias que aconteceram. Que daí isso não é mais vaga, já deixou de ser vaga e eu posso substituir, então, com um concursado, diferente do PSS. Né? Que o PSS eu não posso tirar, a professora saiu de licença maternidade e, como vocês falaram, quando ela voltar, o que eu vou fazer? Quem que vai ser demitido? Né? Então, é essa situação. Mas as coisas estão, o esforço, podem ter certeza, que da prefeitura e de vocês mesmos, né, quando vão lá me procurar, eu vejo que a gente está pensando, sim, na educação e, né, na saúde. Eu vou confessar que eu não estou pensando agora. Estou pensando um pouco no meu umbigo, que é a educação. É para isso que eu estou lá administrando.
Mas acredito que as coisas vão se resolver, né? Secretaria, e essas 10 horas, como que vai ser paga? Com essa situação de que existe o estudo do índice estar diminuindo. Então, assim como é pago 10 horas, poderia contratar os outros professores de concurso. Mas o se concurso... tem como pagar 10 horas, tem como contratar mais professores. Isso, do concurso já está sendo contratado. Eu não sei, porque essas 10 horas eu não sei se é legal. Sim, é legal porque ela está na Lei 473/2011, que é o plano de carreira do magistério. Ela está lá, então está tudo, né, não temos problema nenhum com as 10 horas. As 10 é um período complementar. As 10 horas está previsto em lei. Né, depende da necessidade da instituição. A instituição necessitou de umas 10 horas para substituir que nem no caso da Roseli, se fosse o caso, né, se ela estivesse na educação, enquanto ela está de atestado, daria 10 horas para um outro professor para cobrir o período de atestado dela. E você tem base, mais ou menos, quantas vão cumprir as 10 horas? Vai ser feitas as 10 horas? Quantos professores? Quantos professores? Isso. Finalizando o processo de PSS, nós vamos precisar de 37 10 horas. Nossa. Mas são 37 10 horas, não são 37 professoras, entenderam? 37, conseguem? 37 na educação toda, né? Na educação toda, em toda a rede. São 37 10 horas, não são 37 professores com 30 horas. Inclui abertura de Pederneiras. Pederneiras nós dependemos do concurso público, certo? Pederneiras e Macieira, porque são escolas que não têm lotação de professor. São vagas concursadas. São vagas para concurso. Então, em Pederneiras são 2 professoras, e em Macieira, 1, e na Barra, 1 também, que saiu a professora Marili aposentada. Então, são 4 vagas de concurso que serão para a gente lotar elas nessas escolas. Hoje, Pederneiras, como não tem professora lotada, e a gente estava com toda essa dificuldade, não começou realmente a aula em Pederneiras e nem na Macieira. E na educação infantil, com os pequenos, como o próprio presidente falou, né, nós não conseguimos aí ainda iniciar com os pequenininhos por essa necessidade que eu acredito que vai ser resolvida até, no máximo, né, se nós conseguirmos dar continuidade ao PSS. O PSS esse ano teve umas conturbações no caminho aí, porque ele foi um pouco diferente do que está sendo feito. Tanto que o PSS ele tem legalidade, que tem um sistema que vem lá do Tribunal de Contas, onde nós temos que registrar o PSS. Então, tem lá teste seletivo simplificado para período temporário, que é o CIAP. Né? Então, tanto que ele é válido que nós precisamos registrar. E quando nós começamos, isso é um sistema que veio esse ano, né, que o departamento do RH não tinha muita intimidade com ele ainda, porque foi a primeira vez que eles estão trabalhando, foram aparecendo algumas situações que nós não tínhamos isso documentado. Inclusive, não sei se chegou hoje até aqui, a lei, né, uma lei onde que nós não tínhamos um quadro dentro dessa lei dizendo quantas vagas são criadas para o PSS. Assim como tem na lei do plano de carreira, na lei 473/2011, ela tem um quadro dizendo que o município comporta 120 vagas para professor. E a mesma coisa tem que ser na lei do PSS. Isso não tinha nessa lei de 2009. Então, isso emperrou a gente continuar preenchendo as etapas do CIAP, que é o sistema onde a gente vai mandar para o Tribunal de Contas as informações do PSS. Né? Você então, tem previsão, Cissa, do início das aulas na Macieira e Pederneira? O edital está com chamamento, o último dia do chamamento, dia 25. Acredito que dia 2 de março nós já conseguimos iniciar, que daí a contratação do professor vai ser no dia 2, mas acredito que a gente já consiga no mesmo dia, né, ou no próximo, no dia 3, estar iniciando lá.
São 10 dias que faremos a reposição no mês de julho, daí que é o período de recesso, porque as crianças não podem perder de forma alguma. Eles têm que ter os 200 dias letivos e isso vai ser garantido para eles, esses 200 dias letivos. Então, vai depender do PSS, né? Do PSS. Talvez em março, talvez no dia 2 ou 3 de março. Vocês é o concurso, né? Então, mas o concurso é a mesma situação, né? Concurso para auxiliar de serviços gerais. A gente não tem como contratar, nesse momento, os serviços gerais. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos alguns remanejamentos dentro das escolas, dentro da secretaria, né, para conseguir começar até que esse índice realmente abaixe mais ainda. Nossa prioridade agora, não que a limpeza não seja prioridade, porque quem está lá na escola não está sem auxiliar de serviços gerais. Tem, mas tem, no lugar onde tinham, por exemplo, 4 ou 5, tem 3. Né? Então, foi reduzido um pouco, mas tem. Mas a nossa prioridade é quem? Professor, para estar em sala para a gente começar as aulas. Nesse momento, né? Com certeza vai estar... né? Tem o concurso, a gente vai, né, abaixando o índice, e é uma necessidade futura. Com certeza, acredito que não teremos nenhum problema quanto a isso. Tá? Muito obrigada. Permanece liberada a palavra. Senhor presidente, fugindo um pouco do assunto da educação aí, eu quero retornar aquele requerimento que eu fiz aí da abertura do terminal, solicitando aí uma citação, se alguém interessar, porque as reclamações de quem embarca e desembarca se encontra sem banheiro. Pessoas hoje estão... Tem senhores fazendo necessidade em frente de mulheres, crianças e mulheres que hoje... teve um rapaz que me solicitou isso, até tinha esquecido de fazer a semana passada, mas acabou me lembrando. Ele pegou o próprio carro e levou até a sua casa. Uma mulher que já estava quase fazendo nas calças, falar bem a verdade. Então, eu já encaminhei um ofício na gestão passada para a ex-prefeita, em março do ano passado, pedindo que fosse feita uma citação, se alguém interessa, cuidar do terminal. Um ano já está aí. E hoje eu fiz novo requerimento, pedindo, e quero que o nosso executivo tome uma providência, que se até a licitação, se ele achar uma pessoa competente que queira cuidar do terminal, ir lá e pôr um comércio, eu sugeriria isso. Porque lá se encontra hoje o nosso terminal uma situação difícil para embarque e desembarque. Lá vem 11 tunas, onde o pessoal vai no banheiro. Não tem. Vai usar o banheiro da Beth, ela cobra R$1, tem razão, porque não gastou nada. Além de utilizar o banheiro, deixou sujo. Então, essa reclamação é bastante grande. Eu gostaria que se fosse com urgência, tomado aí uma decisão rápida aí para contratar alguém para o terminal. Obrigado, presidente. Só para complementar a fala do vereador, eu passei em frente ao terminal hoje e vi que as portas estão abertas e sinais até de vandalismo, talvez, lá dentro, né? E eu já falei hoje pessoalmente até com o prefeito sobre esse assunto que o vereador falou, e com o Arthur também ali, conversei com eles e pedi urgência deles fazerem essa licitação. Nem sabia que ia ter o teu requerimento ainda, e eu até conversei. Então, já está sendo conversado e espero que com o requerimento seu agora fique mais visível ali o problema para eles poderem resolver. Mais uma palavrinha, presidente, pela ordem. Eu sugeria assim, aquele terminal é tão pequeno que hoje o pessoal reclama. Eu estou cuidando do terminal, o pessoal arrebenta a porta de banheiro, vai lá, destrói, né, como tinha o rapaz que cuidava antigamente. Eu sugeria assim, uma opinião minha, fechar aquele terminal, certo? Aí põe 2 portões, né, mais cedo, quem está cuidando do terminal, abre o portão para o pessoal entrar no terminal. É coisa simples de fazer. Então, ele ficaria, uma pessoa competente, vai se gastar pouco para fazer uma grade ali, de proteção ao terminal. Tudo bem que ele vai ficar até as 10 da noite. Até da noite está muito bom para ele cuidar do terminal. Chega 4h30 da manhã, ele vai abrir o terminal, vai abrir os banheiros, né? Vai cuidar, vai ter obrigação de cuidar. Então, eu sugeri assim, né? Aquilo é para fechar, ele é tão pequeno. Como você falou, tem muito vandalismo ali, é um ponto de usuários, entendeu? Então, como o rapaz cuidava antigamente ali, que teve problema até com a vigilância sanitária, ele cuidava e o pessoal destruiu o que estava feito.
Então, eu sugeriria sim que ali tem como tomar uma providência, porque o terminal é pequenininho, né? Para ficar aí para o uso de quem usa o dia a dia, para quem embarca, desembarca, que vem pessoal de turnos mesmo da área rural. Então, eu sugeriria aí trocar uma ideia com o prefeito também, coisas baratas e ficar bom para os usuários. Obrigado, presidente. Por favor. Pela ordem, senhor presidente. O cobra pelos danos que ele fez. Chega o ônibus atrasado lá pra cá, o cara, dono da lanchonete, fechou. O que vai acontecer? Tá chovendo, a pessoa fica na chuva. Ou chega adiantado, vem da parte rural, chega adiantado na cidade, vai estar fechado por nós. Não, mas é questão assim, digamos assim. Quando acontece aos postos de saúde, quer ser aberto mais cedo. Isso já vi fazer vistoria aqui várias vezes, com chuva, as pessoas ali esperando. Então, isso eu digo, se tivesse segurança certinha, não tem como ter vandalismo numa cidade desse tamanho que nós temos. Cidade nossa desse tamanho, cara de fósforo. Vamos ser realistas. Mas se não tem, não adianta por grade, não adianta por o que quiser que não vai dar certo. Geralmente essas coisas acontecem, aí por lá volta da madrugada, né? Agora, se vocês. Não, tudo bem, mas veja bem. Ó, veja bem. Hoje tem hoje 2 policiais que hoje faz a rota na cidade, são 2 policiais, certo? Concordo. Às vezes tem que atender uma emergência, uma ocorrência, tudo bem, acabou lá, entendeu? Não poder estar todo dia lá no terminal, né? Então tem coisa que você falou, tudo bem, tá. A segurança é melhor, né? Mas hoje, se o caminhão físico, o comandante da PM, ele vai alegar que 2 policiais é o suficiente. Mas não é o suficiente, seria mais, né? Entendeu? Como se estão fazendo uma ocorrência, eles se ligam no modo policial, não se encontra ninguém, tudo bem, né? E como você falou, até citou do guarda-chuvinha lá no posto de saúde de madrugada, pessoal com chuva, até tenho lembrança que o Milton, na gestão passada, fez o requerimento que a pessoa que era responsável do posto, que fosse abrir mais cedo. O pessoal vai ficar na chuva, no vento, no frio, né? Mulher com criança, né? Ou ser construído ali, puxar um todo, exatamente, que seria aí, o povo tem como se proteger, né? E o Milton fez um requerimento, a gente tem muito requerimento. Foi feito a gestão passada, não aconteceu. Então tem coisa que pode ser feita, que vai ajudar o pessoal, pequenas coisas, exatamente. Professor, vereador Luiz Carlos. O vereador Luiz Carlos tinha pedido a palavra antes já, vereador. Por favor, Luiz Carlos. Pela ordem, senhor presidente. Só gostaria de aproveitar a presença da secretária de Educação e ver se a gente consegue novamente, secretária, tentar a alimentação dos nossos alunos utilizando o nosso agricultor, né? Porque esses últimos 4 anos já não comprou nada deles, né? Então a gente, né, tem quantos e quantos agricultores aqui, e na época então era usada a compra direta e beneficiava muito, sem falar que a alimentação de primeira linha que eles têm aqui, né? E tanto ajuda as duas coisas, né? Ajuda a prefeitura, porque vai comprar um produto de boa qualidade com preço bom, né? Os agricultores, né? Hoje em dia a gente vê a situação que eles estão passando, muitos deles aí estão, né? É prova viva disso, né? Estão arando a própria plantação porque não tem preço, né? Então acho que é uma estrada de duas vias, né? Se fosse possível, né? Incluir de novo, né? Ele tem, é isso. Já tem, já. Usar a agricultura familiar do próprio município, né? Isso, a lei existe, só que não estava sendo feita, né? Porque eles foram abandonados no começo, eles desistiram. Isso. Isso.
Isso. Porém, ainda temos essa situação de que eles ainda não participam da chamada pública. Então, até um pedido de ajuda para os vereadores, para que vocês possam nos ajudar a estimular eles a participar da chamada pública. A Emater, eles ajudam com toda a parte da documentação. Então, isso. Porque, realmente, né, são muitos documentos, mas eles estão ajudando. A Emater, a própria Secretaria de Agricultura está ajudando. O que não conseguimos, assim, para esses primeiros meses, é inserir os produtos orgânicos ainda, certo? Mas a agricultura familiar, ela com certeza vai ser uma das prioridades do programa, que ela seja, utilize os 30% que é. É que, na época que eles tinham uma cooperativa, né? Por isso que funcionava, só que desestabilizou. Só pegando um gancho, vereador, eu e o vereador Gusso somos membros do Conselho da Agricultura, né? Então, o próprio Conselho da Agricultura, Cissa, nós já, o Marfil é o presidente do Conselho da Agricultura, até era para ele estar presente na sessão hoje, ele mandou a mensagem que queria, mas talvez aconteceu um imprevisto que ele não veio. O Conselho mesmo, preocupado com essa situação dos agricultores, como o vereador colocou, e junto com o secretário, o Joelcio ali, nós estamos trabalhando nesse sentido aí, de trazer essa produção da pessoal que trabalha aí a roça, para que o município adquira uma parte da safra deles ali, para implementar ali a merenda escolar. Então já tem uma preocupação do Conselho da Agricultura, né? O secretário da Agricultura está me surpreendendo positivamente, muito bem dedicado, bem comprometido mesmo. E eu acredito que a gente vai conseguir resolver esse problema através da agricultura ali. E também resolver o problema lá da educação, que daí vão receber as verduras aqui produzidas pelos nossos agricultores, né? Porque eu não sei se o Pedro Hamilton faz a entrega das verduras ali. Eu não sei se ele compra aqui se ele pega aqui dos produtores ou se ele traz do Ceasa. Isso até é uma pergunta que a gente tem que fazer para ele. Exato. Na próxima reunião da agricultura. É que eu saiba, ele não produz verdura. Até hoje eu não tenho conhecimento Acho que ele pega do Ceasa e traz e entrega aqui, repassa, né? Então hoje, como você falou, ele faz um repasse, direto, né? Exatamente. Ele só repassa. Exato. É uma preocupação do Marfil, então, nesse sentido aí. Uma pena que o Marfil não está aqui na sessão hoje, pegar na orelha dele. O Marfil, até eu fui visitar ele na campanha, levei um chuá dele lá, né? Por causa dessa questão, né? Até eu comentei com ele, né? Que ele ficou, vocês não vêm até nós, né? Eu indaguei ele, mas você também nunca foi lá, né? É bom que venha para colocar, e ele é um conhecedor, né? É um cara muito processo, esclarecido, né? Então, é bom que ele viesse. Olha, cara. Então é o seguinte, ó, a secretária falou ali, eu fui um dos produtores que entregava no colégio, peguei direto no colégio, todo orgânico, eu nunca uso veneno. Daí eu fui na OPA também, eu cheguei no lugar da OPA, eu explicar porque eu parei, né? Aí eu entreguei nos colégios, todos os colégios eu entregava, né? Produto do meu lado orgânico, né? Menos o adulto que eu uso, o químico também, que a gente não tem assim, verdade, ele está no externo direto na lavoura, né? Aí aconteceu o seguinte, aí veio sindicato, aí quando eu parei de entregar nos colégios, eu entregava na assistência social. Né? Aquele sindicato deu aquela bagunça, eu estou com 3 anos de recibo guardado lá, não tendo quem receber. Então, como é que o agricultor que nem eu fraco, então eu vou começar a entregar ele não tem graça para o município. Você diz que você tem crédito com o município? Você tem a ver com o município? Acho que não é pela alimentação escolar. É outro programa.
A OPA nem adubo químico, nada, né? Mas daí ficou difícil, aí vai ter só aqueles grandes que tá fazendo mais fio. Sou muito amigo dele, sempre tive na reunião dele. Mas vai ter só aqueles mais grandes com ele, porque nós não vamos poder. Eu só tenho um pacote de adubo que eu estou esperando no terreno, não falo, pela casa não vai passar. E não existe aqui o adubo não vai contaminar. Agora o veneno sim, eu sou o inimigo do veneno. Mas no caso da OPA, nem o adubo químico não pode usar? Sim. Você não pode usar a ureia química. É umas coisas bem pouquinho detalhes, se vocês entrarem em detalhes aqui, o município não vai atingir nada do adubo químico e nem a ureia também, a não ser na hora da colheita que não pode passar. Esse aqui é o início. Então eu sou produtor, graças a Deus, estou aqui há 30 anos, então 2 pedacinhos de terra, eu uso na rua hoje, tomar para o consumo, então eu não consigo entregar. Mas, Ildebrando, você é membro do Conselho da Agricultura, não? Você não é membro do Conselho da Agricultura? Hã? Ah, tu é... a Jandira, né? Mas é importante você venha na reunião para a gente discutir isso aí. Até por sinal, as reuniões, se puderem avisar nós, porque essa última nem fiquei sabendo que tinha reunião. Toda última quinta-feira do mês, toda né? Última quinta-feira, toda última. É às 9 horas, aqui na Agricultura, na Secretaria da Agricultura. Até naquele dia que eu fui lá, que eu falei para você do Marfil, eu pedi para ele que mandasse um comunicado, vereadores, daí quem quer ir vai, né? Não vai, daí é problema, né? Mas... Não, nós vamos cobrar isso eu vi dele lá. Esses comentários, ixi, nem tô sabendo. Pela ordem, presidente, eu gostaria que mandasse um ofício para a Secretaria de Obras para a questão dos entulhos na cidade. Eu sei da dificuldade que a Secretaria está passando na questão do maquinário, mas eu acho que está se fazendo necessário parar aí, nem que seja um meio-dia, a sexta-feira, na parte da tarde, e recolher um pouco esses entulhos. Aí está meio que complicado. Exagerado. O Jardim Santo Antônio, que é a vila que eu moro, está entulho esperando na fila para entrar no lugar daquele que está ali, né? Então precisa ser feito o recolhimento de entulho com urgência, principalmente na minha rua ali. Nós temos o problema do Lucas, que é o deficiente visual, que ele usa o meio-fio como guia, né? E a prefeitura foi lá, fez a limpeza em volta daquela caixa que é da rede fluvial. Então, antes ele vinha ali e tal, e daí desviava, porque era cheio de mato, né? A prefeitura veio e limpou e agora ele ficou aberto, agora ficou um perigo para o Lucas ali. Questão ali dessa caixa ali, eu conversei pessoalmente com o Júnior agora à tarde com o prefeito, e nós vamos dar um jeito de amanhã mandar fechar aquilo lá, nem que a gente tenha que mandar comprar uma grelha daquela, alguma coisa, amanhã a gente vai fechar, né? Agora, a questão do entulho e a limpeza das ruas, o vereador ali colocou um requerimento na sessão passada, pedindo a limpeza dali da São Marcos, né, do asfalto ali. Nossa, mãe do céu. Tá se fazendo o necessário. Eu sei que o secretário está com a corda no pescoço, né, de tanto serviço, tanto requerimento, mas a questão do entulho está se fazendo necessário. Eu pedia por gentileza, o presidente encaminhasse um ofício para a Secretaria de Obras solicitando esse serviço para nós. Já fica registrado, a Fernanda amanhã já faz um ofício então para a Secretaria de Obras, a gente manda amanhã mesmo. Obrigado, presidente. Principalmente, né, Arias, aproveitando o teu gancho, os entulhos que nós mesmos criamos. Nós, digo, o poder público, por exemplo, aqui na esquina da Câmara. Não pode limpar a Câmara e deixar aquele monte de lixo ali uma semana. Lá na praça... Uma semana já, né? Lá na praça é a mesma coisa. Tem 2 montes de lixo para fazer fogo. No fórum também tem. Ontem, vereador, eu recebi... eu acho assim, o cara fez uma casa, né, e o cara, é obrigação do dono da casa dar jeito. Mas... Eu recebi uma visita ontem lá em casa, 4 moradores ali do Jardim Santo Antônio, né?
Aí até eles comentaram isso comigo. Veja bem, Ari, você é um vereador do nosso bairro. Não que eu seja vereador do Jardim Santo Antônio, todos aqui tiveram voto no Jardim Santo Antônio, mas você mora aqui no Jardim Santo Antônio, fica bonito a gente trazer a imprensa aqui e, inclusive, bem na frente da minha casa tem entulho, né? Então, eu gostaria que o senhor pedisse com urgência esse recolhimento de entulho, essa limpeza na cidade, né? Com certeza. Amanhã mesmo será encaminhado o ofício, vereador. Pela ordem, senhor presidente, já aproveitando o ensejo do ofício para a Secretaria de Obras, gostaria de pedir, acho que já eu acompanho a Câmara aqui, tem uns 15, 16 anos, toda a vida eu vi pedir, nunca foi atendido. Se teria como o secretário fazer um cronograma, pelo menos do requerimento que o vereador faz, que eu não faço requerimento, eu faço requerimento verbal aqui, escrito, para os vereadores poderem acompanhar. Eu lembro desde a época do Rubio, toda a vida foi pedido, acho que nunca foi atendido isso, né? Que o secretário tenha um cronograma para os próprios vereadores que fizeram o requerimento poder acompanhar. Né? Porque eu acho que não tem como ele dizer que não tem como ele fazer um cronograma, porque ele tem que ter. Como que ele vai chegar bem cedo e não, eu vou para tal lugar? Eu acho que, né, não seria tão difícil. Seria fácil pelo seguinte, até através de uma patrulhagem de estrada, a gente aí tem uma lombada, você feita, aproveita. Não vai ser como o Luiz fez 2 lombadas lá no salto, né? Não vai se deslocar ali para fazer as lombadas. Vai trabalhar, já faz as lombadas. Opa, isso aqui está... Aproveita passando por lá e já faz a obra, né? Bem lembrado. Eu acredito que não seja tão difícil. A comissão permanente aqui da casa, acho que até você que preside, Augusto, né? Da infraestrutura. Sim. Falo para vocês ali, chamar o secretário e cobrar dele. Exatamente. E aproveitando, já gostaria de agradecer a presença de todos, a maioria já foram. A conversa se prolongou. Agradecer a presença da Cissa, do Adebrando, do vizinho aqui, do Ademir ali, né? E convidar que sempre venham acompanhar o nosso trabalho, venham nos auxiliar, trazer, porque muitas vezes falar o vereador não faz nada, o vereador não está nem sabendo o que está acontecendo. Né? Então, sejam sempre, o Adebrando sempre acompanhava, daí deu uma sumida, agora apareceu, e sempre venha. Tá? Obrigado, presidente. Senhor presidente, mais uma palavrinha, se me dá permissão de dar, a respeito aí, já que a secretária está hoje na sessão, né? Eu gostaria de saber se a merenda escolar, quando chega, ela fica, já é dividida para cada colégio, ou ela fica na Secretaria de Educação? Certo. Sim. Tá. Direto. Sim. Sim. Que nem a respeito da frios, que vem linguicinha, vem mortandela, tem vindo carne para merenda escolar ou não tem vindo mais? É assim. Sim, mas com certeza a gente. Sim, certo. Sim. Certo. Exato. Sim, não chegou aí. Uhum. Recomendar sim, secretária, que quando vem a merenda escolar, por exemplo, o cara faz uma licitação assim, linguiça e perdigão. Tá, vem uma linguiça das mais ruins. Como eu acompanhei já a vez passada aí, fui lá, vinha alcatra, você cobrava R$30 o quilo de alcatra, o que vinha? Um patinho de segunda, né, desossado, tipo, então, mortandela bolônia, que a mortandela boa, a mortandela farinhenta. Então, que coisa assim, que se não tiver conhecimento, um dia precisar de uma força do vereador para ir lá, para deferir, para ver certinho o que está vindo, eu estou à disposição, tá? Porque não é justo a pessoa fazer uma licitação, presidente, ele cobrar um alcatra e mandar um patinho de segunda, né? Não é justo cobrar uma linguicinha perdigão e mandar lá uma das piores marcas, Jesus te chama, exatamente. Sim.
Sim. Então a gente vai ser bem rígido, assim, nesse sentido. Com certeza. Certíssimo. Tem que cobrar a marca, porque até nós brincamos assim, que na educação nós estávamos tomando até o ano passado o café coamo, né? E até a Márcia brincou, porque ali a Márcia da licitação, eles exigiram uma marca que estava ali, que era desconhecida. Não era por negligência, mas por desconhecimento de quem estava recebendo, certo? Que ele podia olhar e que estava escrito ali a marca do produto. Então a Márcia até brincou, nós nunca retomamos café coamo aqui, nós tomamos café Três Corações, que é uma qualidade bem melhor. Então, pelo desconhecimento, agora que as pessoas já tiveram essa formação e sabem que com certeza esse controle de qualidade de recebimento vai ser melhor. Pedimos também algo que nunca tinha sido pedido na licitação, que é a amostra dos produtos. Né? Então, principalmente dos Sim, frios, exato. Então, o fornecedor que ganhar a licitação, ele vai ter que levar para nós, para o nutricionista, para alguém da conselho escolar, e eu vou estar junto também, ele vai levar a amostra. E a partir da amostra que ele trouxer, é o produto que ele deverá entregar. E se ele não entregar, ele vai devolver. Ele não vai comprar gado Por lebre, exato. E o próprio conselho na merenda também fiscaliza, né? Eu, pelo menos, quando eu fui presidente lá, eu fiscalizava, né? E é importante também, vereador Gusso, nas licitações ali, nós os vereadores, a gente acompanhar. Sim, né? com certeza. As licitações ali. Eu, quando eu era presidente do Conselho da Merenda, eu acompanhava a licitação da merenda. De fio a pavio. Sempre eu estava junto acompanhando a abertura dos envelopes, né? A amostra do, como a Cissa falou, quando eu era presidente do Conselho da Merenda, era exigido a amostra, né? Então, nós não, na época não viria, como é que se falou lá, coamo? Café? Coamo, né? Coamo o café, depois tomamos, é isso que quer dizer, né? Eu nunca tomei, mas não deve ser ruim. Já não dá para direcionar na licitação, não dá para direcionar a marca, né? No recebimento, sim, claro, com certeza. Sim. Verdade, não dá para direcionar a marca, mas cobrar depois sim, né? Só fugindo um pouquinho da licitação, mas dentro da educação, a questão foi montado edital para remoção, a remoção dos professores que entraram com pedido? Não. O ano passado. Não, eu perguntei porque é que o Facebook vai longe, né? Daí eu já recebi professores, né? Queriam saber que tinha sido lançado o edital de remoção e eu sabia que não tinha, né? Digo, mas deixa eu conversar com a CIS, porque daí já veio de tudo, né? Não, já foi feito lá o edital de remoção para privilegiar não sei quem. Eu digo, mas eu nem teve isso. Não existe isso. Né? Não vou defender a secretária, porque ela não mais já defendendo, porque era minha esposa, né? Mas foi feito o edital e a Cissa o ano passado. Todos os professores ficaram sabendo do edital. Não foi ninguém passado para ela, não foi ninguém privilegiado. Houve critérios. Não. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu só perguntei porque... Até porque a Cissa fazia parte da equipe pedagógica, ela sabe muito bem. Não foi privilegiado, ninguém teve privilégio nenhum. Teve critérios. Aí é o tempo de serviço, o tempo de lotação na escola. Tudo aquilo que você sabe muito bem. Eu sei disso. Que dentro de um processo de lotação se é exigido. Né? Eu li lá, na verdade. Eu acho bem justo. É que eu queria que ficasse gravado isso. Agora tem aqueles menos atentos, né? Que às vezes até por comodismo, prefere, deixa lá, depois eu vejo que sobra para mim. Aí ele vai chorar depois. Aí que o leite já derramou, daí já era, né? Tem que se preparar. Um professor meu sempre falava, se prepare e depois cobre. Claro. Para a concessão das 10 horas também. Eu não sei se o vereador ali, lá, como esteve na secretaria. Então, para conceder as 10 horas, não vai ser...
deixa um pouquinho para quarta-feira que vem, senão você vai gastar tudo hoje aqui. Existem critérios que estão estabelecidos dentro da Constituição normativa que vai ser feito de todos os professores. Então, Eu vi. a gente está procurando saber das clarezas. Já aproveitando, o presidente me permitir, quero convidar todos os vereadores para quarta-feira. Nós vamos ter às 14 horas da Comissão Permanente aqui da Casa da Saúde, a reunião com a secretária de Saúde. É importante, os membros da Comissão da Saúde sou eu presido, Luiz Carlos é o secretário, Queca é membro, mas todos os vereadores e quem estiver interessado em acompanhar, às 14 horas e às 16 horas é com Vossa Excelência, secretário, aqui na Câmara. Permanece liberada a palavra. Lá vai eu falar. Vamos entrar na questão da saúde que tinha comentado, né? Talvez merecesse um estudo novamente do processo lá da saúde instalado pela professora Lucimere, né? Eu lembro vocês, estão aí, que nos finalmente, eu acho que dos terceiro ano para frente não tinha mais fila nenhuma em nenhum dos postos, né? Por quê? Porque os agentes de saúde, né, o Milton acompanhar, faziam um trabalho preventivo. Os nossos, entre aspas, aposentados, né, eram todos, pelo menos a grande maioria, atendidos em casa, e o próprio agente de saúde marcava a consulta, né, então não tinha mais isso de vir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né. Até que se consiga isso, eu acho que uma medida paliativa ou abre-se antes, ou pelo menos faz uma cobertura, né. Mas o ideal mesmo é que se voltasse, né? Voltasse a ter isso. Apesar que a população aumentou muito, a gente entende tudo isso, né? Então, só que tá, né, ficou... Eu sei porque que nem eu vou dar aula, por exemplo, lá no CQC de manhã, a fila está lá desde as 5h30, né? Quando não antes. Eu que sou hipertenso, a agente de saúde lá do Jardim Santo Antônio, ela passava lá em casa, já chegava, quando eu não estava, ela deixava na caixinha do correio. A consulta marcadinha, o dia, a hora, tudo certinho. Então tinha uns critérios, né? Isso é importante, né? Não era muito bom mesmo. Acho que até é interessante tirar uma ideia com a luz sobre isso, porque funcionou muito bem aquilo. Foi ótimo, muito bem. Obrigado, senhor presidente. Permanece liberada a palavra. Nenhum dos presentes desejando fazer uso da mesma, declaro encerrar o trabalho da presente sessão. Agradeço a presença de todos e continue nos prestigiando com a sua presença. Obrigado.